Você sabia que o Brasil possui o maior mercado de aviação da América Latina e que São Paulo concentra 35% dessa frota? Vocês vão conhecer mais sobre esse tema hoje no Edição Limitada. Hoje, o Edição Limitada está literalmente nas alturas, direto do topo do mundo, na Serra da Moeda, em Belo Horizonte. Sua paixão pela aviação começou aos 12 anos, quando, acreditem, ele trabalhava como faxineiro de um hangar no interior paulista. Hoje, com muito orgulho de sua trajetória, o comandante Hamilton Munhoz soma mais de 12 mil horas de voo, é referência no setor de aviação, professor universitário e editor-chefe da revista Aviação, Negócios e Companhia. Sem dúvida, um profissional edição limitada. Comandante, esse sempre foi o seu sonho, se tornar um piloto e ser um mestre na área de aviação? Conta pra gente um pouco da sua história. Bom, acho que é um sonho de infância, né? Meu caso com a aviação começou, eu tinha 12 anos de idade. Eu sou nascido em São Paulo, criado no interior de São Paulo, próximo de Piracicaba, né, São Pedro. E eu comecei com 12 anos como faxineiro de hangar. Eu limpava os hangares e lavava os banheiros. E sonhava um dia ser um passarinho, né? E após aproximadamente 6 anos eu prestei para a Força Aérea, fui para a Força Aérea, me formei oficial aviador. E aí comecei a galgar toda minha trilha, né? Essa história da aviação que hoje já fazem 25 anos. Pois é, são 25 anos de história, né? Eu queria que você contasse pra gente algum caso interessante, algum caso curioso nessa sua trajetória. Tem bastante coisa, né? Além dos voos militares, os voos civis que eu fiz, eu veio 3 anos em garimpo. É verdade, você foi piloto de garimpo. Como é que foi essa época? Vamos relembrar um pouco. Era uma época meio de epopeia, né? De heroísmo, né? Você vai na selva amazônica, com poucas informações de instrumentação do que você tem hoje, né? Antigamente você não tinha muita coisa. Era exatamente um ato de coragem os voos na Amazônia. Mas foi um período bom. Fiz bastante voos no Pantanal, fazendo transporte, né? Fiz um período de transporte de esquifes, né? Para quem não conhece esquifes, são caixões, né? Eu fazia transporte de caixões. E tem algumas histórias bacanas. Teve um caso aqui em São Paulo que você comenta. Tivemos 2 transportes de caixão, um para Mato Grosso e um para o Rio. E como eu era o piloto que mais estava acostumado àquela região norte do país, né, a empresa falou, Munhoz, vai para o Mato Grosso e o outro caixão vai para o Rio. Só que apenas eu sou o piloto da aeronave. Então o que fizemos? Colocamos caixões nas aeronaves, um em cada aeronave, e fomos para o seu destino. Aí no destino final no Mato Grosso era uma fazenda particular, uma bela fazenda. Na chegada da aeronave, a viúva quis ver o falecido, né? Aí nós abrimos a janelinha do caixão e a viúva desmaiou. Eu falei, é emoção, né? Aí na hora que o filho do fazendeiro foi olhar lá, olhou, tirou a mão para fora, eu vou te matar. Eu falei, mas eu não fiz nada, já está morto. Meu Deus. Mas esse aqui não é meu pai. Eu falei, trocaram o caixão. Então, ou seja, o que era para ir para o Mato Grosso foi para o Rio, do Carioca foi visitar o Mato Grosso, né? E essa especificamente dessa época até de garimpo, eu digo assim, essas condições, você tinha que descer em um lugar, não tinha pista, como é que era isso? A gente não chamava de pistas, né? Veja bem, você tinha corrutelas, como eu falo assim. No garimpo, as corrutelas eram um local que era aberto na picada, um pedaço de chão, não dava para dizer que eram pistas e você pousava, né? Como que você distingue uma corrutela? No garimpo, a corrutela não estava localizada essa pista de pouso e as zonas. Porque no garimpo você tem na beira da pista a sua zona. Ali não é o garimpo é distante, entendeu? Só que os locais realmente são de difícil acesso, são ermos. Tem locais que você tem para chegar lá de voo 5, 6, 7 horas, entendeu? Ou seja, é muito longe, muito distante. Só que é onde realmente está o ouro, né? Porque quando você transporta o ouro, na minha época, as aeronaves pequenas, o que acontecia? Você tinha outras aeronaves decolando para te derrubar. Por que isso? Porque você distrai e você transporta o quê? O lingote. O lingote nada mais é que o ouro derretido, ele não é uma barra. Ele não tem uma numeração para falar, você é o dono. Então o que acontecia? Você decola de uma pista, decola outras pistas, outras aeronaves para te derrubar. Porque se ele catar o ouro, ele é dele. Não está dizendo que é seu. Só que isso para você hoje é um aprendizado, né? Além de tudo, hoje eu sou professor universitário, então hoje eu treino essa molecadinha nova para ser piloto comercial nas companhias. Então aqueles castigos que nós passamos no passado, né, as agruras do passado, nós tentamos fazer que as molecadas hoje não passem por isso.
né? Você já teve algum acidente aéreo? Já tive uma queda feia já uma vez, próximo a Tocantins, um pouso num garimpo, 11h30 da noite, iluminado com lata de óleo. Aí na aproximação o vento apagou as latas. Então você imagina você pousar à noite sem iluminação. Aí ficou umas latinhas remanescentes, mas já era o final da pista. Mas ninguém se machucou, só danificou a aeronave, mas foi um grande susto. Cada dia na aviação é uma história. Com o tempo você se aprimora mais a segurança de voo, mais o profissionalismo, entendeu? E é um meio fascinante. E é o que você comentou, hoje em dia o mercado ele está demandando, está precisando realmente de novos pilotos. Você é professor, me fala um pouco exatamente dessa formação, de horas de voo que você considera, né, serem necessárias para um piloto ter pelo menos um mínimo de know-how para poder enfrentar o que ele enfrenta no dia a dia na prática. O que acontece hoje é que praticamente de 5 anos para cá, o mercado ele deu uma reviravolta, o mercado nacional nosso, que o empresário descobriu realmente o que é a aviação executiva. O ano passado tivemos mais ou menos 860 aeronaves que entraram dos Estados Unidos para cá, adquiridas por brasileiros. O que acontece é que o mercado não acompanhou esse crescimento, ou seja, faltou pilotos. Então hoje faltam na aviação de asa rotativa aproximadamente 1.300 pilotos. Na aviação executiva aproximadamente 2.000 pilotos e aproximadamente 1.600 pilotos na aviação comercial. Então, ou seja, você está formando hoje pilotos a toque de caixa e isso acaba acontecendo o quê? Acaba faltando aquela tecnologia impregnada no aluno, aquela segurança. Então você tem que formar muito rápido esse aluno. Só que isso acaba acarretando alguns incidentes. O que acontece hoje no mercado você tem um aluno formado, recém-formado, e a companhia de seguro não aceita que esse piloto for recém-formado vá voar a aeronave. Por quê? Por causa da pouca experiência. Então você acaba criando algumas lacunas no mercado. Então você vai ver aeronaves executivas hoje que não necessitariam de um copiloto, tendo um copiloto para quê? Para você abranger essa experiência de voo. Não só na pequena formação, mas sim no tempo de voo, né? E o mercado está muito aquecido, nunca teve tão aquecido na aviação. E num curso mesmo, né? Você ministra também essa questão dessa experiência sua com acidentes, com emergências, né? Veja bem, você tem todo hoje um programa de treinamento específico. Hoje, que nem eu dou aula numa universidade, hoje os alunos são treinados massivamente em simuladores de voo. Para quê? Justamente para você treinar todos esses percalços que você poderia ter num voo padrão no simulador. E começar a doutrinar o aluno o que é uma emergência. Porque isso era um item muito deficitário. O aluno antigamente não treinava emergência. Era uma coisa muito assim, teoria, nada na prática. Comandante, você hoje inclusive é procurado pelo seu conhecimento técnico, a sua formação. Você escreve hoje para a revista Sua Aviação e Companhia, né? E eu gostaria que você falasse da área meteorológica. O que tem hoje de inovação na área? É um tema extremamente importante para quem voa. Sim. A segurança de voo no Brasil hoje nunca teve tão bem. Tá? Uma coisa que você tinha um índice de acidente muito alto, de 3 anos para trás, hoje a coisa realmente está baixa. Tá? A formação técnica na abrangência, até mesmo na parte meteorológica, está muito forte. Tá? Você tem hoje meios de pesquisa, tá, das condições meteorológicas no aeródromo teu de destino, ou até mesmo da navegação hoje nas salas de tráfego, que é a sala IS. Então hoje o piloto dispõe de equipamentos e de produtos, a gente fala assim, né, que dão informações para eles muito fidedignas, e ele consegue fazer uma navegação, uma programação com muita segurança. Isso hoje realmente é muito eficaz aqui no Brasil. A gente vê que tem hora que não adianta o equipamento, é o profissional mesmo, né, comandante? Com certeza. Mas a aviação em si ela é muito segura, né? O pessoal brinca muito, fala que é o transporte mais seguro depois do elevador. Eu não sei se realmente é depois do elevador, mas que com certeza está entre o segundo e o terceiro está. A aviação é muito segura. Você tem o CENIPA, que é um órgão da Força Aérea, ele que investiga todos os acidentes aeronáuticos no país. O próprio CENIPA nos informa que 95% dos acidentes aéreos, 95% é falha humana. Não é a falha do equipamento, é a falha humana. Ou seja, é uma falta de um checklist de equipamento, uma manutenção mal feita, uma programação de voo mal realizada. Comandante, a gente vê que hoje as aeronaves elas não têm mais aquela função de um transporte simplesmente, muito pelo contrário, estão cada vez mais luxuosas, com acomodações mesmo, que o cliente ali é quase que uma sala de reunião para alguns, porque fecham negócios. Fala um pouco pra gente disso. O que acontece é o seguinte, a aeronave antigamente nada mais era que um transporte rústico, né? Sem muito luxo, sem muito requinte.
Hoje não, a aeronave, tanto a aeronave de asa fixa, que são os aviões, os jatos, como de asa rotativa, que são os helicópteros, nada mais são do que hoje ferramentas de trabalho. Então, ou seja, você tem grandes empresários que se deslocam da sua casa para o escritório ou para locais de reunião e utilizam essas aeronaves. Então, ou seja, ele transporta para dentro das aeronaves o que? O conforto que ele tem no escritório. Entendeu? A nível de equipamento, a nível de versatilidade para se fazer uma reunião. Bacana, comandante. Queria conhecer com você agora alguma dessas aeronaves. Vamos junto? Então vamos. O Robson hoje é o que é mais vendido, né, o comandante? Por quê? A manutenção é fácil no caso. O treinamento do piloto é mais barato hoje no mercado, né? A engaragem é barata, o seguro é mais barato. Ele acaba sendo um feijão com arroz, vamos dizer assim. Esse aqui é um Robson 66, ele é o top de linha da família Robson. Isso aqui é o que eu falei, é o puro feijão com arroz. Ele tem 5 horas de autonomia, dá para você fazer uma boa viagem, aproximadamente 600 km. Você vai daqui para o Rio com ele, tranquilo, aqui para Belo Horizonte. Esse aqui é o intermediário entre o Robson 66, que é de 5 lugares, e o 22 de 2 lugares. Esse é o Robson 44. Essa aqui é uma outra aeronave produzida no Brasil pela Airbus. Esse aqui é um Esquilo, esse aqui é o modelo B. Hoje já é produzido o modelo B2 e B3. Ela é muito utilizada também na força parapública, que são os policiais, né? Aqui em São Paulo você tem o Esquadrão Águia. Todos eles são esse modelo, o Esquilo. Você tem em Belo Horizonte também, os esquilos voando lá, né, na polícia. E ele é montado em Minas. Isso aqui é montado em Itajubá. Essa máquina, por exemplo, o B4, se você for viajar por Havaí, o pessoal faz muito voo panorâmico em cima dos vulcões, o Kilauea, com essa máquina, com esse modelo B4. Porque justamente pela versatilidade, do tamanho de ocupantes e pela, o quadrante de visual dele. Você tem a visão dele interna é muito grande. Fala pra gente um pouco dessa máquina aqui, comandante. Ela é uma aeronave biturbina, voa por instrumentos que nem um avião, leva 6 passageiros e 2 pilotos, a autonomia de 3 horas mais ou menos. Isso daí dá pra gente chegar no Rio de Janeiro, dá pra chegar em Florianópolis e opera bastante executivo no caso. E você vê que São Paulo hoje já passou a número 1, né? A número de helicópteros no mundo, né? Número 1 no mundo, ultrapassa Nova York, Tóquio, que loucura. O brasileiro é voraz, né? Ele é bom em tudo. Comandante, aproveitando que a gente está falando de mercado, vamos lá para a feira do EAB com o Walter. Ele está lá e vai falar um pouquinho mais para a gente de aeronaves. Patrícia, então, o setor de aviação executiva de helicópteros hoje no Brasil vem crescendo ano a ano. O mercado vem crescendo em cerca de 10% a 15% nesses últimos anos. Hoje o Brasil conta com uma frota aí de mais ou menos 1.200 a 1.300 helicópteros. São Paulo hoje é a cidade que mais tem helicópteros no mundo. Nós estamos com uma frota hoje de cerca de 500 aeronaves na cidade de São Paulo. Depois vem Rio de Janeiro, depois Belo Horizonte, depois vem os outros estados, né? Mas o setor vem crescendo bastante. Hoje, por incrível que pareça, muitas pessoas acham que o helicóptero é uma coisa inacessível e o helicóptero hoje passou a ser uma coisa bem mais acessível do que no passado. Hoje existe linhas de financiamento de 60 meses para você adquirir uma máquina. Então hoje os empresários descobriram o helicóptero como uma ferramenta de trabalho, descobriram o helicóptero como uma ferramenta de lazer e, como a gente falou, virou uma forma assim, bem interessante de aquisição hoje no Brasil. Patrícia, fica a dica então do nosso setor de helicópteros. Comandante, queria te agradecer. Quem é fascinado, né, por esse mundo, mas quiser bater um papo com você, enfim, fazer algumas perguntas, conhecer mais sobre esse mundo da aviação, como que faz, comandante? Eu tenho um e-mail meu particular, né, que é da empresa, é Hamilton com H, N no final de navio, @vortec, VORTC, editora.com.br, ou pode me buscar no Facebook, Hamilton com H, Munhoz, com Z. Me acessa lá, estamos livres a tirar as dúvidas, poder ajudar as pessoas, como me ajudaram também a chegar onde eu cheguei, estamos livres para poder ajudar. Ok, finalizamos aqui, obrigado, comandante. Satisfação toda é minha e bem-vindos a bordo. Obrigado, e hoje vocês viram por que o Comandante Munhoz é uma edição limitada. O Edição Limitada agora assina uma coluna mensal na revista Exclusive.
uma revista que é a cara do programa, um perfil moderno, jovem, com assuntos diversificados e de muito bom gosto. Você também pode baixar agora o aplicativo da revista e começar a navegar no mundo exclusivo.